A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula do canal do professor Álvaro Bruno, lições bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2021. O tema desse trimestre dos jovens é Ensina-nos a orar. Na aula passada, nós vimos sobre Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Hoje a lição 9, referente a 28 de fevereiro de 2021, o tema é a oração do fariseu e do publicano. Texto do dia: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, 14. A síntese: na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações desses personagens: justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas abordados. Os objetivos dessa lição é evidenciar o perigo da glorificação do eu na oração do fariseu. Segundo, demonstrar a dinâmica da misericórdia divina na oração do publicano. O texto bíblico se encontra em Lucas 18, do versículo 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós temos aqui a parábola, a oração do fariseu e do publicano. Na introdução, as parábolas eram amplamente utilizadas por Jesus para ensinar as verdades acerca do reino de Deus. Vamos estudar a do fariseu e do publicano. Trata-se de 2 homens que foram ao templo orar. Cada um revelou uma postura completamente distinta da do outro. Um saiu ainda mais imerso em pecado, ou o outro, justificado, voltou para sua casa. Cada oração proferida revelou um perfil completamente distinto do outro. O primeiro, adorador de si mesmo e descomprometido com Deus, o fariseu. O segundo, consciente de sua condição pecaminosa e não merecedora da misericórdia, porém profundamente desejoso de ser alcançado pela salvação. Aqui é o publicano. Então vejamos a oração do fariseu. Primeiro, a aparência da santidade. Assim que o fariseu chegou ao templo, permaneceu em pé e sozinho, justamente para não se misturar com as demais pessoas,
que não eram dignas da sua presença. Veja que coisa estranha, né? Também buscou estar em uma posição que lhe conferisse um destaque. Logo no início falou: não sou como os demais homens, e começou a apontar as falhas dos outros a fim de diminuí-los. Foi buscando ficar sozinho, se exaltando por uma pretensa santidade. Então ele se achava melhor e mais santo do que os demais. O foco do fariseu não estava em mostrar as suas imperfeições diante da perfeição divina, mas sim em evidenciar o quanto era mais perfeito que a maioria dos homens. Ele orgulhava-se de ter, ao seu ver, poucos pecados, permitindo-se mostrar mais santo do que todos os demais. Um contraste com a ardente fala do apóstolo Paulo, que confessou ser o principal dos pecadores. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 15, capítulo 1 e o versículo 15. Ele diz: e esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo, ele entendia que ele era um grande pecador, por isso necessitava tanto de um grande Salvador como era Jesus de Nazaré. Então, no prefácio dessa parábola, na introdução, Jesus usa uma palavra para revelar uma grande falha no caráter do fariseu, que é desprezar. No versículo 9, tá? Confiava e desprezava os outros. Esse verbo desprezar revela um egoísmo religioso repulsivo, protagonizado por pessoas como o fariseu. Nesse momento, dois pecados são condenados pelo Senhor: uma confiança indevida em si mesmo e o orgulho em desprezar os outros. Então veja que essa palavra, esse verbo desprezar, aos olhos de Deus, ele precisa ser muito bem considerado, tá? Porque mostra uma excessiva confiança em si próprio e um desprezo pelo outro, né? Quando Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então, muito cuidado. O número 2, o subtópico 2, a glorificação do eu. Nós vivemos numa época bem conturbada nesse sentido. Ao passo que o publicano buscava a misericórdia de Deus e assumia sua condição de pecador, o fariseu cometia uma falha de considerável gravidade, que era a glorificação do seu próprio eu, né? Aquele eu interior de se achar. Com uma postura inflada e excessivamente autoconfiante, buscava adorar a um Deus chamado orgulho próprio. Em sua oração de aproximadamente 3 dezenas de palavras, se autopromove 7 vezes. Ele diz: não sou como os demais, não roubo, não sou injusto, não adultero, não sou como o publicano, jejuo e dou os dízimos. Não há espaço ao Deus amoroso em sua fala, apenas para a promoção de suas próprias supostas qualidades. Então ele se achava o homem mais santo daquele templo naquele momento, tá? É importante destacarmos que quando nos inflamos de autoconfiança, desrespeitamos o nosso próprio Deus e desprezamos o seu cuidado para conosco.
a ação e o cuidado de Deus para as nossas vidas requerem uma postura de completa renúncia de nós mesmos e uma dependência de sua bondade e misericórdia. Uma oração tão cheia de orgulho jamais alcançaria os ouvidos do nosso Pai. Então, quando nós aceitamos a Cristo, e eu e você, nós temos o livre-arbítrio, nós devemos crucificar o nosso eu. Nós devemos pegar o nosso livre-arbítrio e colocar aos pés de Cristo, como quem dizendo: eu dependo do Senhor Deus, eu preciso do Senhor Deus. Em mim mesmo eu não tenho condições de suprir as minhas próprias carências. Então, é o que Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que entendem que precisam de Deus para a sua vida, para viver. Então, nós temos aqui essa questão que ele coloca: nós dependemos da bondade e da misericórdia de Deus. Subtópico 3, será humilhado. A oração do fariseu foi, se considerarmos o número de palavras, 7 vezes mais extensa do que a do publicano. Além disso, foi construída com a finalidade de apresentar alguém que, aos olhos do autor, deveria ser exaltado. Tal exaltação iniciara já quando o homem procurou estar de pé à frente. Era uma ode a si mesmo. Então, quase que ele disse para Deus: olha, eu estou fazendo um favor de vir aqui falar com o Senhor. O Senhor trata aí de me receber bem, porque ele se achava santo além das contas, né? Essa oração é fruto de uma postura que jamais poderemos aceitar em nossas vidas. Muitas histórias bíblicas nos revelam momentos onde essa prática trouxe consequências lamentáveis para seus protagonistas. Por exemplo, Nabucodonosor, Daniel 4:29, Amã, lá em Esté, lembra de Amã, Mardoqueu, né? Absalão, segundo Samuel 18, todos homens que se consideravam, como diz o nosso pastor, a última bolacha no pacote, ou seja, aquele que pode tudo, tá? Nós devemos tomar cuidado. Em nossas trajetórias e experiências, fujamos dessa armadilha terrível, que é o orgulho, e sejamos sempre conscientes de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Salmo 46, verso 1. Devemos descansar em Deus. O mestre finaliza a parábola enfatizando uma grande verdade: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, olhemos para esses personagens, Amã, Mardoqueu, né? Amã tentou de todas as maneiras acabar com Mardoqueu e o povo judeu. Absalão, que fez grandes afrontas ao seu pai Davi, tá? Nabucodonosor, que construiu uma estátua, né? Para ser motivo de adoração. Então, o Jesus ele termina dizendo essa parábola: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Vamos ver a oração do publicano. Quando nós, para finalizar esse tópico 1, quando nós falamos de auto-humilhação, auto-exaltação, nós também não precisamos nos considerar a barata, né, o verme da terra, não é isso. Nós temos que entender que o nosso Deus é poderoso e que nós dependemos de Deus para tudo. É nesse sentido, tá? A oração do publicano. Primeiro, sou um pecador.
Os publicanos eram indesejados pelos judeus, pois eram os responsáveis pelo recolhimento dos impostos. Entre alguns conhecidos do Novo Testamento, podemos citar os publicanos Mateus, que tornou-se um dos discípulos de Jesus, e Zaqueu, aquele que subiu na árvore para ver Jesus. Muitas vezes eram impedidos de entrar nas sinagogas e no templo, e tinham poucas amizades, já que ninguém queria ser visto em companhia de tais pessoas. Porém, o publicano da parábola se encontrava no templo, buscando uma experiência com Deus e sentindo a profunda distância entre o sagrado e a sua vida, envolta em falhas e pecados. Assim como o fariseu, o publicano também orava sozinho, porém por um motivo muito diferente. Enquanto o fariseu buscava a solidão para não ser contaminado com as imperfeições dos demais, o publicano se distanciava dos outros por reconhecer sua pecaminosidade e indignidade de estar ali. Sua postura era de vergonha e humildade, aceitando publicamente a sua condição de pecador e culpado por suas falhas. Então, o pobre homem nem conseguia erguer a cabeça e apenas pronunciou 7 palavras carregadas de significado. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Uma oração que dava ênfase em 3 grandes verdades: sou pecador, mereço o castigo e imploro o perdão. Então veja que postura diferente. Quando ele diz sou um pecador, ele está reconhecendo que ele merece o castigo, mas ele estava ali arrependido, buscando encontrar o perdão de Deus. Então, todos nós, meu irmão e minha irmã, professores e alunos de escola dominical, todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus, nós devemos reconhecer que somos pecadores. Porque quando nós reconhecemos sou pecador, eu estou reconhecendo, eu sei que eu mereço o castigo, mas eu também sei que a graça de Deus, ela pode me alcançar e Deus vai me perdoar. Até porque em Lamentações diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Então, nós podemos sim alcançar e esperar na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Mas isso começa com esse auto-reconhecimento de que eu e você, nós somos pecadores. Tá? Subtópico número 2. O publicano, ao ouvir falar das verdades divinas, sentiu o seu coração arder. A sua consciência acusava os seus pecados, ele sabia que estava em pecados, e o levava a um incômodo crescente. Ele estava querendo se autorresolver. Era preciso fazer algo, enfim, para onde ir? Isso devia ser um dilema que estava na consciência desse publicano. Não havia para onde fugir, nem onde se esconder. Só havia uma possibilidade: Deus. Então ele entendeu que ele tinha que se voltar para Deus. Isso lembra a história do filho pródigo, né? Depois de fazer aquela lambança, pedir a herança, e o pai dividiu e ele foi embora, gastou tudo. Em determinado momento, no fundo do poço, ele reconhece: eu preciso voltar para o meu pai, eu preciso voltar para a casa do pai. Assim foi com esse publicano. Ele entendeu que só em Deus havia a solução para o dilema que ele estava vivendo. E aí, quando o homem se percebe pecador,
tem início o processo que o deixará pronto para ser finalmente salvo. O pecado, o que é o pecado? É a separação de Deus. Mas quando confessamos o nosso pecado, vivemos uma ação que nos prepara para a libertação e real transformação. Nesse momento estamos prontos para confessar nossas faltas e aceitar o sacrifício de Jesus. E no Filho de Deus nos tornamos filhos de Deus também. Então veja que quando a gente confessa o pecado, quando você reconhece o pecado e confessa o pecado, você está pronto para receber o perdão em Jesus Cristo. E esse perdão te leva a se tornar filho de Deus, assim como Jesus, tá? Todos os que reconhecem sua condição pecaminosa e aceitam o sacrifício vicário de Cristo, que ele fez lá na cruz, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, adotados na celeste família. Lá em João capítulo 1, versículo 13, João fala sobre essa questão. João capítulo 1 e o versículo 12, melhor dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos que recebem Jesus como seu Salvador, essa pessoa se torna filho de Deus. Quando somos adotados, passamos a ter em Cristo o nosso referencial em todas as áreas da vida, das mais simples às mais complexas. Enfim, passamos a fazer as coisas do mesmo jeito que Jesus faria. Há um livro muito interessante chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Então, o autor, baseado na sua própria experiência, ele decide, antes de tomar qualquer postura, de realizar qualquer coisa, ele se questiona em o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Que é mais ou menos isso que o autor está falando, né? Cristo, ele passa a ser o nosso referencial, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Tudo nos interessa ser feito como Jesus faria. E aí ele diz: aquele desprezado e humilhado publicano, ao fazer sua oração, se derramou diante de Deus. Poucas palavras que foram suficientes para expressar sua real condição e um grande desejo de regenerar-se. Uma bela transformação de um pecador, de um perdido pecador, a um homem justificado por Deus, que é a experiência de todos os cristãos na face da terra. Como é que é o processo de conversão e mudança de vida? A partir da nossa confissão de que somos pecadores e necessitamos de Jesus como nosso Salvador. A partir desse momento, a gente recebe Jesus na nossa vida, ele passa a ser o nosso referencial, nós passamos a segui-lo e a fazer tudo como ele faria se estivesse no nosso lugar. E aí nós passamos a viver uma vida cristã em progresso, em progressão, em santificação, em crescimento espiritual, em sermos plenos, cheios do Espírito Santo de Deus. Então, é isso que aconteceu com o publicano. O subtópico 3, então ele foi justificado por Deus, agora será exaltado, que é a última parte do versículo. O pobre homem chegou diante de Deus com humildade. Isso é fundamental.
Diante de Deus, ninguém pode se apresentar com soberba. Tem que chegar com humildade. Outra coisa, ele reconheceu a sua condição pecaminosa. Ele fez uma autoanálise. Ele olhou para si mesmo. Ele entendeu a sua condição de perdido. De perdido. Isso é um sinal de humildade. Não havia espaço para orgulho, nem para sentimentos altivos, apenas para o reconhecimento de sua condição pecaminosa e o profundo desejo de ser libertado e transformado. E assim foi. Segundo Jesus, esse foi justificado. Lucas 18:14. Era o dia de iniciar uma nova vida. Ele humilhou-se, porém Jesus o valorizou e o exaltou. Ao que se exaltara, que foi o fariseu, restou a reprovação por parte dos que entenderam a mensagem da parábola. É na humildade que nos permitimos desenvolver a nossa dependência da ação divina. Não há maior exaltação do ser humano do que gozar da íntima comunhão com Deus. A glória não deve repousar no homem, mas sim a todo tempo emanar do Pai e assim ser bênção para todos. Enfim, o Senhor é o nosso pastor. Basta. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando Deus ele é o nosso pastor, ele é tudo para nós. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso amigo, ele é o nosso protetor, ele que nos guia, ele que nos alimenta, ele que nos protege, ele que nos leva e nos traz em segurança, como diz o Salmo 121, melhor dizendo, tá? Então, para nós termos um relacionamento com Deus, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer que em nós mesmos nós não temos nada de bom. Tudo de bom vem do Pai, vem de Deus, e nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Aí ele resume aqui: quando o homem se percebe pecador, tem início o processo que o deixará pronto para ser finalmente salvo. Grande parte da falta de salvação de muitas pessoas é porque a pessoa não quer abrir mão do seu orgulho, não quer abrir mão do seu próprio eu, não quer se humilhar, não quer reconhecer que Deus é o Senhor, que Deus ele é todo poderoso. Esse é o problema para que não haja salvação. Mas quando a pessoa reconhece que é pecador, reconhece que Jesus morreu na cruz do Calvário, no lugar para salvar a humanidade, então aí começa uma nova vida, começa uma nova história, uma história de libertação, de cura, de transformação, tá? E foi o que aconteceu aqui. Ele foi exaltado. Jesus disse: olha, esse desceu perdoado, mas aquele, o fariseu, esse não foi perdoado, tá? E aí ele começa então, na conclusão, ele diz assim: é importante aqui tem um subsídio, é importante lembrar que o publicano era considerado pela sociedade como um todo, da mesma forma como era visto pelo fariseu, uma companhia que só era adequada aos trapaceiros, vigaristas e adúlteros. Então imagine o que era um publicano naquela sociedade. Hoje, mal podemos imaginar o impacto do pronunciamento de Jesus de que o publicano voltou do templo justificado diante de Deus, enquanto o fariseu não.
Não há nenhuma dúvida de que na mente de cada ouvinte havia uma pergunta predominante: como pode ser isto? E Lucas responde essa pergunta quando apresenta a parábola de Jesus. As palavras de Cristo foram dirigidas a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Muitos dos ouvintes avaliavam sua condição espiritual comparando-se com os outros seres humanos. De acordo com essa medida, alguns de nós podem parecer muito bons. Sua descrição do publicano era também facilmente reconhecível. Ninguém esperaria que um publicano entrasse no templo de forma confiante. Ciente de seus muitos defeitos, tal pessoa ficaria em pé, de longe. Normalmente o israelita adorador levantava suas mãos quando orava. Está lá em Salmo 28. Em vez disso, o publicano batia em seu peito, um ato simbólico que expressava pesar e culpa, e pronunciava apenas uma palavra de apelo: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Então, veja como é que Deus recebe cada pessoa que se aproxima dele, tá? E o modelo aqui a ser imitado é o modelo do publicano, é um modelo de não se comparar com ninguém, da pessoa olhar para si mesmo e reconhecer que só Deus é bom e só Deus perdoa. Vamos à conclusão? Ao estudarmos as orações presentes na parábola do fariseu e do publicano, então, podemos perceber duas grandes verdades. A primeira, o quanto as aparências enganam e quão maravilhosa é a misericórdia de Deus por nossas vidas. Que possamos, ao orar, buscar o Senhor com integridade e sinceridade, confessando nossas falhas, aceitando o sacrifício de Cristo e com alegria celebrar a oportunidade que nos é dada em ser chamados filhos de Deus. Veja que coisa linda, né? Nós somos filhos de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E por que não dizer, você e eu, nós somos amados por Deus. Mesmo que a gente se sinta um zero à esquerda, mesmo que você esteja arrasado, esteja triste, esteja atravessando uma enfermidade, não importa como nós estejamos nos sentindo, Deus nos ama e Deus quer o nosso melhor. Deus te abençoe e te guarde. Terminamos assim a lição 9, a oração do fariseu e do publicano. Se você perdeu alguma das lições dos jovens, tem aqui uma playlist, você pode ir lá e assistir às aulas anteriores. Também tem a playlist dos adultos, a lição desse trimestre sobre o pentecostalismo está muito boa, vale a pena você assistir também a aula dos adultos. Deus te abençoe e te guarde. Deixe aqui embaixo o seu gostei, o seu like, deixe também seus comentários e até a próxima lição, se assim Deus o permitir. A paz do Senhor.